Em 22 de dezembro de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um presente de Natal incomum ao país. Acompanhado pelos secretários de Estado e de Defesa, ou mais, se preferir, Trump anunciou a criação do couraçado Classe Trump. Sim, você ouviu direito, o couraçado Classe Trump. Mais de 8 décadas completas desde a última vez que um couraçado dominou os mares. O comandante-em-chefe dos Estados Unidos afirmou que a ideia está de volta e que toda a nova linha de couraçados dos Estados Unidos terá seu nome. Quando esses couraçados entrarem em operação, eles vão se tornar o centro de um esforço militar americano muito maior, a chamada e recém-anunciada Frota Dourada de Trump. Se tudo isso parece uma piada de feriado para o público do War Fronts, pense de novo, pois, por enquanto, a Frota Dourada de Donald Trump é uma questão de política dos Estados Unidos. Então vamos fazer as perguntas que, honestamente, surgem naturalmente a partir daí. Por que os Estados Unidos estão investindo em couraçados? Já faz um tempo, nos anos 2020, o que é a Frota Dourada? Como os Estados Unidos, enfrentando uma crise bem documentada na construção naval, vão conseguir realizar uma tarefa assim? A classe Trump tem chance de sobreviver ao ambiente político de Washington, D.C., após Trump deixar o cargo? O couraçado classe Trump. Quando Donald Trump revelou o couraçado classe Trump em uma coletiva em Mar-a-Lago, na Flórida, ficou evidente rapidamente que as embarcações teriam duplo propósito. O couraçado, proposto por Donald Trump, era uma grande embarcação de combate para a guerra naval de superfície, prevista como ativo-chave da futura frota dos Estados Unidos. Por outro lado, a classe Trump trata de projetar poder e construir, para citar Donald Trump, os navios Capitânia da frota naval americana. Donald Trump afirmou em seu discurso que os couraçados dos Estados Unidos sempre simbolizaram o poder nacional. Segundo o secretário de Defesa ou Guerra de Donald Trump, a força americana voltou ao cenário mundial. Durante o discurso e por meio de um comunicado de imprensa subsequente da Marinha dos Estados Unidos, os contornos do couraçado classe Trump rapidamente começaram a tomar forma. A classe de navios terá tamanho massivo, mais de 3 vezes maior que o destroyer classe Arleigh Burke, principal navio de combate da frota de superfície dos Estados Unidos. A classe Trump tem entre 30 mil e 40 mil toneladas de massa bruta, contra 9.500 toneladas da classe Arleigh Burke e 15.600 toneladas da limitada classe Americans and War. A classe Trump de navios será capaz de atingir velocidades máximas acima de 30 nós, cerca de 55 km por hora, ou 35 milhas por hora. Ela terá um comprimento de até 268 metros, uma boca ou largura de até 35 metros e um calado ou profundidade submersa do casco de até 9 metros. Sua tripulação contará com algo entre 600 e 850 marinheiros. Quando o conceito do navio foi apresentado em Mar-a-Lago, o anúncio destacou principalmente seus sistemas de armas avançados, incluindo alguns ainda não em serviço. Incluíam mísseis hipersônicos, conhecidos como armas convencionais de ataque imediato de alcance intermediário, armas de energia dirigida a laser semelhantes ao sistema Helios da Lockheed Martin e canhões eletromagnéticos. A classe Trump também utilizará mísseis de cruzeiro armados com ogivas nucleares, conhecidos como SLCMN, atualmente em fase de prototipagem, além de mísseis de cruzeiro Tomahawk e vários canhões navais convencionais de 5 polegadas. Os navios devem contar com 2 sistemas de mísseis superfície-ar RIM-116 para defesa aérea, além de 128 células de lançamento vertical de mísseis e outras 12 para mísseis hipersônicos em desenvolvimento. Para comparação, a versão mais comum da classe Arleigh Burke tem 96 células no total. A classe Trump será centro de comando e controle para plataformas tripuladas e não tripuladas, integrando capacidades de inteligência artificial ainda não especificadas. Ela terá um convés de voo com vários hangares, permitindo lançar e recuperar aeronaves de rotores inclináveis como o V-20 e 2 Osprey, e possivelmente vários helicópteros menores.
Espera-se que a classe Trump resulte, ao final, na construção de entre 20 e 25 cascos, embora uma primeira rodada de produção inclua 10 navios no total, dos quais 2 devem ser construídos em um cronograma acelerado. Os navios serão construídos na Filadélfia, no estaleiro Hunhua Philly, adquirido pelo grupo Hunhua da Coreia do Sul no fim de 2024. O programa deve envolver mais de 1.000 fornecedores industriais em todos os 50 estados dos Estados Unidos. Os couraçados serão o elemento central de uma futura frota naval, integrando tanto a futura linha de fragatas dos Estados Unidos, que discutiremos em breve, quanto frotas de embarcações de superfície não tripuladas, provavelmente ao lado de embarcações subaquáticas tripuladas e não tripuladas. O projeto dos navios será liderado pela Marinha dos Estados Unidos, embora o comandante em chefe dos Estados Unidos tenha declarado que terá um interesse pessoal no design, porque ele é, citando suas próprias palavras, uma pessoa com forte senso estético. O primeiro navio da linha será o USS Defiance, mas, diferentemente do comum, a classe inteira não terá o nome do primeiro navio, que a tornaria classe Defiant, e sim classe Trump. Citando Trump, o presidente dos Estados Unidos prometeu que os navios serão os mais rápidos, maiores e 100 vezes mais poderosos que qualquer couraçado já feito. O secretário da Marinha dos Estados Unidos, John Phelan, chamou o futuro USS Defiance de o maior, mais mortal, mais versátil e mais bonito navio de guerra de todos os oceanos. Mais bonito? Quem se importa? É um couraçado. Deve estar lá para destruir tudo, não para ficar bonito. Uma questão de valor. Agora, antes de prosseguirmos, é importante citar 2 pontos sobre o couraçado classe Trump. Primeiro, ele não é considerado um couraçado pelo padrão americano. Embora as classificações de navios estejam, em última análise, sob critério da Marinha Nacional que faz a classificação, a distinção ainda importa, porque na realidade, o que Trump está propondo para a classe Trump não é um navio tão grande quanto os antigos couraçados. Os últimos 4 couraçados comissionados pela Marinha dos Estados Unidos, da classe Iowa, da época da Segunda Guerra Mundial, tinham cada um deslocamento de mais de 57.000 toneladas totalmente carregados, enquanto o intervalo previsto para a classe Trump é bem menor, entre 30 e 40.000 toneladas. Isso se assemelha mais ao cruzador de batalha americano classe Alaska, famoso na Segunda Guerra Mundial, com deslocamento de cerca de 34.000 toneladas carregado. Se tudo isso parece uma distinção sem diferença, não te culpamos. Para a tristeza dos nerds navais ao redor do mundo, não importa muito se uma embarcação é classificada como couraçado, cruzador de batalha ou uma canoa, desde que cumpra seu propósito. Mencionamos a tonelagem do navio classe Trump porque na guerra naval moderna ela representa mais do que uma simples classificação. Veja, embora os couraçados tenham sido abandonados pelas marinhas após a Segunda Guerra Mundial, o problema nunca foi que fosse impossível torná-los eficazes. Quando porta-aviões passaram a lançar enxames de bombardeiros de mergulho e torpedeiros contra couraçados, estes se tornaram obsoletos. Mas, tecnicamente falando, as marinhas do mundo poderiam ter investido o dinheiro, os recursos físicos e o tempo necessários para construir novas versões de couraçados com tanto poder de fogo antiaéreo eficaz que tornariam os aviões ineficazes. Infelizmente, para os couraçados, essa proposta era tão obviamente cara e demorada que nenhuma nação sequer se deu ao trabalho de tentar seriamente, e o couraçado caiu no esquecimento. Mas isso era mais uma questão de investimento de recursos do que de viabilidade técnica. O problema de construir couraçados caros, sofisticados e de alto deslocamento é que representam grande investimento de tempo e riqueza para a nação. Tudo isso para que esses couraçados naveguem direto para as zonas de combate, onde adversários tentarão afundá-los no oceano. Isso também é um problema, por exemplo, para um porta-aviões, mas nas últimas décadas tem sido mais fácil justificar esse investimento em um porta-aviões por alguns motivos. Eles geralmente ficam afastados de combates navais reais. Eles são protegidos por outros navios e aeronaves que podem detectar submarinos e outras ameaças, e são tão valiosos como ferramenta de projeção de poder que o investimento vale os riscos. Mas mesmo para o porta-aviões, especialistas navais vêm alertando há algum tempo que a equação está mudando.
Armas hipersônicas manobráveis e capazes de destruir navios são uma ameaça crescente, especialmente vindas da China, enquanto embarcações menores e mais fáceis de afundar, como por exemplo um navio do tamanho de um cruzador de batalha, também estariam sujeitas à destruição por drones navais de superfície ou submersíveis baratos. Para efeito de comparação, basta olharmos para o Moskva, um cruzador de mísseis guiados russo, menor que era o navio-chefe da frota russa do Mar Negro, até ser afundado por um par de mísseis antinave ucranianos em 2022. O custo estimado do Moskva, na época em que foi afundado, era aproximadamente equivalente a, no mínimo, 750 milhões de dólares americanos, enquanto o valor dos 2 mísseis que o reclassificaram à força como um submarino somava, no máximo, 3 milhões de dólares americanos. Em um sentido mais amplo, a década de 2020 é um período em que as embarcações navais de superfície estão sob ataque. Concentrar tecnologia avançada, pessoal e munições em uma única grande plataforma flutuante está se tornando cada vez menos recomendável, tanto estratégica quanto financeiramente. Então, o principal problema de introduzir um navio de guerra como a classe Trump, seja um couraçado, um cruzador de batalha ou qualquer outra coisa, é que ele representa a navegação de 30 a 40 mil toneladas de puro valor. Esse valor cobre o custo dos materiais do navio, sensores, tecnologias, supostos sistemas de armas avançados e outros itens, sem citar todas as pessoas necessárias para operar a embarcação. Vivemos em um momento em que todas as evidências disponíveis de confrontos navais globais sugerem que as nações deveriam dar ênfase a plataformas menores e de menor custo, com tripulação opcional ou sem tripulação, sempre que possível, enquanto tentam tornar essas plataformas o mais eficazes possível, na expectativa de que muitas dessas plataformas serão perdidas. Construir um navio como a classe Trump, do jeito descrito, seria fazer o oposto do que o senso comum indica, pois hoje encher grandes navios com equipamentos caros é considerado inútil. Embora Washington não tenha indicado o custo esperado dos navios, estimativas externas sugerem que eles podem custar até 5 bilhões de dólares cada. Para comparação, o drone Sea Baby da Ucrânia é capaz de transportar uma ogiva explosiva de até 850 quilos, capaz de abrir um buraco em cascos grossos, e custa 240 mil dólares. Isso representa apenas um 121 milésimo do custo estimado da classe Trump. Os cascos desses cruzadores de batalha seriam provavelmente mais espessos do que os drones BBC atuais conseguiriam perfurar. Mas, considerando o ritmo e a versatilidade da inovação dos drones navais, não deve ser surpresa que uma nação adversária responda criando veículos de superfície não tripulados com maior capacidade de carga. Isso não quer dizer que esses navios de guerra estão fadados ao fracasso. Como no fim do couraçado tradicional na Segunda Guerra Mundial, há formas de tornar um novo grande cruzador de batalha capaz de sobreviver. A questão então é se vale o custo tornar um cruzador de batalha capaz de sobreviver. Ao analisar a classe Trump, percebe-se que, embora seja uma aposta, pode ser um risco calculado. Ou seja, seus projetistas podem entender a baixa relação custo-benefício dos navios grandes no combate naval moderno, mas também podem acreditar que o equilíbrio em breve vai mudar novamente para o lado oposto. Isso é mostrado pela variedade de armas que o Pentágono deseja incluir, como lasers de energia dirigida, canhões eletromagnéticos e mísseis hipersônicos. Assim, o investimento na classe Trump valeria a pena, pois, diferente de navios russos e outras embarcações vulneráveis a sistemas não tripulados, ela conseguiria se proteger dessas ameaças. Infelizmente, embora a avaliação não seja necessariamente equivocada por enquanto, apresenta problemas graves. Para começar, nenhum desses sistemas de armas foi comprovado. A Marinha dos Estados Unidos iniciou a integração de células de lançamento de mísseis hipersônicos em seu primeiro destroyer classe Zumbork. O sistema de energia dirigida a hélios está instalado apenas em um destroyer da classe Arleigh Burke para testes e ainda está longe dos 600 kW que os Estados Unidos querem para a classe Trump. A Marinha dos Estados Unidos interrompeu seus testes com canhão eletromagnético em 2021 por problemas de integração, embora a tecnologia funcionasse em ambiente controlado.
Confiar em tecnologia não comprovada gera muitos problemas, desde a possibilidade de que parte ou toda a tecnologia seja atrasada, até o risco de que ela não funcione como prometido, passando pelo risco de que funcione, mas seja muito lenta para produzir, forçando os novos cruzadores de batalha a ficarem parados no porto ou serem enviados para a linha de frente com um conjunto incompleto de capacidades. Além disso, as contramedidas dos Estados Unidos não parecem considerar ameaças kamikaze de superfície ou submarinas. Estas não são questões abstratas. Já foram usadas amplamente pela Ucrânia e por grupos como os rebeldes Houthis do Iêmen. Não se preparar para essas ameaças seria um grande erro para os Estados Unidos. A seguir, vamos contextualizar a classe Trump em relação à futura frota de combate dos Estados Unidos. Antes disso, queremos te perguntar: gostaria de aprender mais sobre tecnologias emergentes como a classe Trump? Você se interessa por histórias que unem estratégia, design militar e indústria de defesa? E você gosta do trabalho independente que nós aqui do Warfronts fazemos e quer que continuemos fazendo mais desse trabalho no futuro? Por isso lançamos recentemente nosso site de assinaturas Premium, o Frontes.to. Semanalmente, nossa equipe publica 2 episódios inéditos de Warfronts só para assinantes, incluindo os mais recentes, como este sobre a possível obsolescência de navios de guerra tripulados, outro sobre os novos microreatores nucleares militares dos Estados Unidos, entre outros. Publicamos 2 artigos semanais, geralmente escritos por jornalistas premiados e especialistas. Artigos recentes trazem análise da modernização da Marinha da Polônia, detalhes da guerra anti-submarino e avaliações da estratégia militar de Grand na Europa e Taiwan. Assinantes do Frontes.co têm acesso à sala de briefing semanal que resume histórias pouco divulgadas globalmente, além de acesso antecipado aos episódios de análise aprofundada do Warfront e outros benefícios. A assinatura custa $5 por mês ou $50 por ano e é a melhor forma de apoiar o Warfronts, mantendo nossa independência, expandindo o conteúdo gratuito e lançando novos projetos em 2026. Confira a gente em Frontes.co e para aqueles que já assinaram, muito obrigado pelo apoio, solução, problema ou nenhum dos dois. Então, ao analisarmos a viabilidade geral do couraçado Trump Class, também precisamos falar sobre o conceito maior da Frota Dourada de Trump, a nova geração de embarcações de combate naval que vai se juntar a ele em combate. A nova Frota Dourada deve incluir diversos tipos de embarcações de superfície e submarinas não tripuladas. Trump mencionou uma nova linha de porta-aviões em seu discurso, sem dar detalhes. É um submarino de nova geração, como o da classe Columbia em construção ou um possível substituto. Mas o outro anúncio mais importante que a Marinha de Trump fez sobre sua frota futura, além da classe Trump, há uma nova fragata conhecida como FFX, que está programada para substituir o programa de fragatas da classe Constelação, cancelado depois que a Constelação enfrentou sérios problemas e atrasos. A nova FFX será baseada em um navio já em serviço com a Guarda Costeira dos Estados Unidos, uma embarcação do tamanho de uma fragata, conhecida como Classe Legend. A Classe Legend é um projeto comprovado, valorizado pela Guarda Costeira e, apesar de menor que a Classe Constelação, pode ser construída rapidamente. Ela será redesenhada como fragata, com poucas mudanças em relação à Classe Legend, buscando evitar as alterações em cascata que a Marinha exigia para a Classe Constelação. Mas essa decisão deve deixar a nova FFX com poder de combate bastante limitado. O portal militar The War Zone confirmou que as fragatas não terão sistema de lançamento vertical, VLS, para mísseis. Como o portal descreveu, trata-se de uma omissão gritante que levanta dúvidas sobre a utilidade e flexibilidade dos navios. Fim da citação. As fragatas atuarão como navios-mãe para USVs e poderão levar lançadores de mísseis modulares em contêineres, o que deve reduzir consideravelmente sua capacidade de lançar mísseis. O FFX deve ser modificado futuramente e, segundo um oficial anônimo da Marinha ao Warzone, o objetivo é colocar os cascos na água rapidamente. O FFX representa uma nova abordagem não testada de combate naval para os Estados Unidos e o couraçado Classe Trump pode agravar esses problemas ainda mais.
O FFX, sem conjunto de lançamento, repete o erro das fragatas de baixo desempenho da Marinha dos Estados Unidos, enquanto a classe Trump ignora lições maiores da guerra naval. Não confia apenas na nossa palavra. O ex-contralmirante Mark Montgomery, hoje diretor sênior na Fundação para a Defesa das Democracias, definiu a classe Trump como exatamente o que não precisamos. Também acusou a Marinha de seguir, abre aspas, a visão do presidente de que um couraçado é um navio com visual impressionante. Escrevendo para o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, Mark Cancian, especialista naval dos Estados Unidos, afirmou que esse navio nunca vai navegar e prevê que uma futura administração cancelará o programa antes do lançamento do primeiro navio. Agora, há alguns especialistas a favor do novo projeto. Brian Clark, do Instituto Hudson, disse ao Wall Street Journal que navios mais potentes são essenciais para proteger porta-aviões dos Estados Unidos e que esses navios teriam cerca de 2 a 3 vezes o tamanho da classe Arleigh Como mencionamos anteriormente, esse é um argumento legítimo, mas também parte do pressuposto de que toda essa tecnologia avançada estará pronta a tempo e funcionará quando for colocada em ação. Internacionalmente, mesmo as nações que estão avançando para projetos de navios de guerra maiores, como a F-127 da Alemanha e a classe Sejong, o Grande, da Coreia do Sul, devem ter apenas 1/3 do deslocamento da classe Trump. Clark destacou que financeiramente não haverá dinheiro suficiente no futuro para pagar todos os navios, especialmente não ao tentar financiar o caça de 6ª geração FAX-X, que a Marinha Americana salvou do cancelamento graças a um lobby eficaz. No geral, esse plano para a nova Frota Dourada ignora como a construção naval realmente funciona nos Estados Unidos. Um processo lento e inchado, onde as capacidades de construção naval são lamentavelmente insuficientes, os planejadores militares constantemente adicionam revisões de projeto, os custos e atrasos fogem do controle, e projetos de navios que pareciam promissores, mas acabam fracassando, se tornaram a norma. O cronograma de Trump para os primeiros navios de linha é ambicioso, prevendo o comissionamento em cerca de 2 anos e meio. Apesar de ser um voto de confiança na capacidade dos Estados Unidos de superar esses problemas, seria mentira dizer que a construção naval americana merece tal confiança. Oficiais da Marinha, falando em particular ao site The War Zone, confirmaram que a construção dos 2 primeiros navios da classe Trump só deve começar no início da década de 2030 no mínimo. As empresas selecionadas para essa iniciativa afirmam que estão prontas para enfrentar o desafio. Mas, francamente, essas são corporações de defesa dos Estados Unidos tentando conseguir contratos e têm incentivos reais para prometer demais, mesmo que estejam céticas em particular. Autoridades da Marinha dos Estados Unidos admitiram que a pressa nesses programas se deve à necessidade de colocar navios na água para acompanhar a China. Mas navios na água só fazem diferença se os navios de guerra construídos em torno desses cascos forem capazes de atuar quando chegar a hora. Ter mais navios no papel não adianta se eles não estiverem preparados para vencer uma batalha real. No War Fronts, seria negligente não destacar a realidade mais ampla. A estratégia de aquisição naval dos Estados Unidos está falida há décadas, e as frustrações com a classe Trump e o FFX são justificadas. Mas se os Estados Unidos querem continuar competitivos nos mares do mundo, a resposta não pode ser simplesmente construir coisas legais e torcer pelo melhor. Qual é a alternativa? Isso cabe às mentes navais mais brilhantes dos Estados Unidos descobrir. Mas você não precisa propor uma alternativa para perceber que os Estados Unidos correriam grandes riscos ao depositar sua fé nessa versão da Frota Dourada de Trump. Obrigado por assistir.